Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, para dar início ao nosso domingo, e buscar o Senhor, que Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. Amém? Repita comigo: Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, eu vim buscar o alimento que é o Senhor e a sua palavra. Espírito Santo, eu preciso do seu ensinamento. Meu Pai, da sua unção. Pai, eu preciso da sua direção. Porque sem ti, eu nada sou. Espírito Santo, Espírito Santo, me disciplina, Senhor. Me ajuda, Pai. Porque eu quero ter o batismo contigo. Pai, sem o Senhor, eu não sou nada. E hoje, eu estou aqui, de coração aberto, para tirar, Pai, a pedra que me distancia do Senhor. E eu vou obedecer ao desígnio que o Senhor está me dando através da palavra, como o Senhor deu para Saulo. Pai, eu estou aqui, de coração aberto. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Fala comigo, no profundo da sua palavra. Usa, Pai, a missionária Érica, no profundo da sua palavra. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra que o Espírito Santo nos deu nesse domingo de batismo é Atos 9. Atos 9, a conversão de Saulo. A conversão, como a palavra em aramaico, ela vai falar a conversão da missionária Érica. A conversão de cada um de vocês que está em casa. Amém, meus irmãos? Então é o seguinte, o que é que está acontecendo hoje? Hoje com as pessoas. Saulo, ele deu trabalho? Deu. Para ele se converter, primeiramente, ele teve que fazer o quê? Passar por uma situação difícil. Ele teve que ficar cego para poder ele se converter ao Senhor. Foi fácil para ele? Não, porque ele era orgulhoso. É diferente de hoje? Não. Por quê? Porque a humanidade, ela está o quê? Doente, mas o orgulho é predominante. O orgulho está predominando dentro do coração das pessoas. Eu não vou fazer isso, eu não aceito. Eu não aceito o que aquela pastora fala. Eu não aceito o que a Igreja Terra Santa fala. Por quê? Porque quer fazer da maneira que a pessoa acha que é correto. O Saulo, ele achava que era correto matar os cristãos. Ele achava, porque ele fazia e ele não obedecia. Mesmo fazendo as coisas erradas. Por que para fazer as coisas erradas o ser humano faz? Agora, quando é para fazer o correto, que o Espírito Santo quer, pede. É só para a bênção, dobrar o joelho, pedir perdão e as pessoas não querem fazer. Acha que é muito. Se é o próprio ser humano que está precisando do Senhor. Se é o próprio ser humano que está precisando do Espírito Santo. O que está acontecendo? É um monte de gente convencido e não convertido dentro das igrejas. Eu sou do Senhor. Eu sou evangélica. Eu sou de Deus. Deus ali, Deus acolá. Mas na hora da atitude, é briga dentro de casa, é briga com os filhos, é matando uns aos outros, é contenda, é inveja. Que cristão é você? Você pode abrir a boca e falar que você é um cristão convertido? Não, irmão. Você é convencido. Você acha que você é convertido. Porque somente aquele que tem o Espírito Santo é que é convertido. Por quê? Porque, primeiramente, o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Você fazer um processo. Você quebrar uma maldição que você tem, hereditária, ele vai te dar um desígnio que você tem que fazer. O Espírito Santo ele vai fazer isso. Porém, se você não tiver na disciplina do Senhor, tiver com a escuridão, como que você vai enxergar? Se você não chama o Espírito Santo, como que você vai conseguir encontrar a verdade? O oculto e o escondido. Como que você vai conseguir ver? Não tem como, irmão. Porque a tua cegueira está aqui, na tua frente.
Se está na tua frente, não tem como você ver. E somente chamando o Espírito Santo para ele mostrar a verdade. Que está aí, ó, na tua frente, é um palminho assim, ó, para tu enxergar. Que você está errado. Que você está fazendo errado. Assim como Saulo. Talvez você, não, mas eu não matei ninguém. Vocês não podem me comparar. Irmão, no mundo espiritual, teu espírito está morto. As blasfêmias, as palavras de morte que você joga contra seus filhos, contra aquela pessoa que você não perdoou, contra aquela mágoa que está lá no teu coração, tu está morto do mesmo jeito. Assim como ele estava. Vamos pro prefácio, gente? Amém? Por meio 9.3.4. Por meio da dramática intervenção divina e da contínua transformação em sua vida, Paulo tornou-se a primeira grande testemunha e missionário do Senhor, ressurreto, levando o evangelho aos gentios. É diferente de hoje? O Espírito Santo não está usando o apóstolo, não está usando a pastora Celi, não está usando a pastora Cláudia, está me usando para falar? E as pessoas não estão reclamando? Usa uns aos outros. Aquele que está, na verdade, o Espírito Santo está usando. Porque quem está com o Espírito Santo está usando. Mas aquele que está pregando e não tem o Espírito Santo está fora da palavra, está fora da verdade. Então tem que ver quem é a direção que está lá daquela pessoa, né? Porque se o Espírito Santo não está no comando, quem é que está a direção da pessoa? Paulo, ele teve que o quê? Ele teve que obedecer, ele teve que dobrar o joelho, se arrepender, para poder ter o Espírito Santo na vida dele. Senão, não tinha como ele fazer a obra. Mas ele teve o quê? Ele teve que se arrepender. Que é isso que a humanidade precisa. De arrependimento. O reconhecimento que está errado. O reconhecimento que precisa do Senhor. Que precisa do Espírito Santo. Mas as pessoas não estão aceitando. Depois eu vou fazer a obra. Você é escolhido, irmão? Você é um pastor? Você é uma pastora? Você é um missionário? Você é um obreiro? Você, quando o pastor te dá a direção que você é escolhido, você tem que aceitar. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo está dando a direção. Mas aí você não aceita. Eu vou deixar para depois. O tempo passa, irmão. O tempo é rápido. O tempo, ó. E a sua conversão é para ontem. Não é para... É para ontem. Já era para você estar convertido. Agora você está atrasado. Porque a fila anda. Ah, eu estou 10, 20, 30 anos dentro da igreja. Se você não tem o Espírito Santo, eu sinto muito, você é um convencido. Ah, eu prego a palavra. Se você não tem o Espírito Santo, você é um convencido. É convencido que é cristão, é convencido que é do Senhor. Mas você não é. Somente aquele que tem o Espírito Santo é que brilha. É que é dele. Você acha o quê? Que para você entrar no reino de Deus, com o espírito morto você entra? Se o seu espírito está morto, eu sinto muito. Você quebrou a maldição hereditária? Não. Ah, eu não quebrei a maldição hereditária. Então como é que teu espírito está vivo? Se tu não quebrou a maldição hereditária, tu não fez o processo. É muitos cristãos doentes dentro das igrejas, gente. Por quê? Porque não tem o conhecimento do Espírito Santo, não reconheceram que realmente precisa de mudança. A partir do momento que você tem o conhecimento, aí se torna uma decisão, né? Você tem o conhecimento do que é correto e você faz errado, aí é uma escolha sua. Você está escolhendo, eu vou fazer errado. Mas até então você chegar, foi o que aconteceu com Saulo, até ele encontrar Jesus, para mudar a vida dele, ele teve que passar o processo. Ele teve que sofrer. A mesma coisa somos nós. Para me converter, eu tive que sofrer. Não foi da noite pro dia. E eu não vim no amor, eu vim sofrendo, eu vim na dor. A mesma coisa é você, irmão. Para o Senhor transformar a vida de cada um e a gente ter uma intervenção divina, precisa o quê?
Obediência. Obediência e disciplina. E você aceitar o Espírito Santo, chamar. Gente, é chamar o Espírito Santo diariamente. Vai dormir, é chamar o Espírito Santo. Vai sair, é chamar o Espírito Santo. Vai almoçar, é chamar o Espírito Santo. Comprou. Ah, eu fui à minha feira. Vai lá. Lê o Salmo 23, que é prosperidade. É isso. Você precisa ter essa disciplina do Senhor. O que você for fazer, a sua boca está o abençoar e o amaldiçoar. Amém, irmãos? Vamos para a palavra? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, que tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Por quê? Porque ele pegava os cristãos, ele perseguia, né? O Saulo, ele perseguia os cristãos e matava, levava para Jerusalém. Por quê? Porque ele seguia uma doutrina religiosa. Ele obedecia. Por isso que o Espírito Santo, ele vê. Se aquela pessoa é escolhida e vê que a direção está errada, o Espírito Santo, não, se tirar aquela direção do mal e colocar a direção do Senhor, aquela pessoa, com certeza, porque querendo ou não, ele era um guerreiro. Se ele pegava o pessoal e matava, ele poderia muito bem ser um executor para cima dos demônios, não poderia? Foi isso que o Espírito Santo viu dele. Ele viu, se ele vier para cá, para o nosso lado, ele vai ser um grande guerreiro, porque a direção dele está errada. Mas para o Espírito Santo fazer a obra na vida da pessoa, primeiramente a pessoa tem que querer. Ele vê quem é cada um, irmão, ele sabe quem é você. Ele sabe do seu sofrimento, ele sabe da sua luta, ele sabe do teu coração, ele sabe da palavra, ele sabe a tua obediência, ele sabe, ele conhece você. Ah, mas eu estou sofrendo, ele conhece as tuas lutas. E ele sabe que se você der ouvido para ele, você é grande, porque no mundo espiritual você é grande. O Satanás, ele vai atrás daqueles que são grandes. Ele não vai atrás daquele que é pequeno. Quer não, ele quer aqueles que é obediente. Ele quer aqueles que é pastores, pastoras, missionários, obreiros, que fazem a obra. Aqueles que não têm chamada, ele não liga. Para que eu vou querer isso aí? Ele não quer saber. Mas aqueles que têm chamada, ele vai para cima para executar mesmo. Um mendigo, você pode ter certeza que ele é um pastor no mundo espiritual e ele é grande e ele é rico. Porque ele faz isso. Ele não quer saber. Tem que ensinar ele a comer. Isso, tem que ensinar, comer, beber a palavra, né? Caiu o Espírito Santo, faz ele grande. Tem que libertar. Tem que passar pelo processo de libertação para ele crescer. Para ele saber conhecer o lado da luz. Porque até então ele só conhece o lado das trevas. Então ele não tem conhecimento. Por isso que o Espírito Santo ele vai usando
vai usando um, vai usando o outro para falar dele. Então, irmãos, o segredo é chamar o Espírito Santo. Porque o Saulo fez muita coisa errada, fez coisa errada. Mas o Espírito Santo deu uma oportunidade para ele. Porque ele o quê? Se arrependeu. Foi fácil? Não, que ele era orgulhoso. Ele teve que ficar cego para poder ele obedecer ao Senhor. E lhe pediu cartas para as sinagogas, ou seja, as igrejas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, ele não separava, ele simplesmente mandava, né, para Jerusalém, para executar mesmo, era homem, era mulher, ele não queria saber. O Saulo, ele não queria saber. Então, assim, ele teve o preço? Teve. O seu pecado, irmão, a gente paga o preço. Não é porque, eu vim para Jesus e o meu pecado foi perdoado. O Espírito Santo, ele conserta teu erro. Mas o teu erro que você fez, ele vai consertar. Não é que esqueceu. Não, porque o diabo, ele é acusador. E ele vai te acusar. Então, simplesmente, você vai se fortalecer e dizer, não, agora eu estou só do Senhor. Eu fazia antes, mas hoje eu não faço mais. Hoje eu sou convertida, hoje eu sou diferente e hoje eu não faço mais o que eu fazia. Pronto. É simples. Mas as pessoas acham não. Mas porque fulano fazia tanta coisa errada? Sim, fulano fazia. Mas se fulano chamar o Espírito Santo e começar a obedecer, fulano pode consertar o passado. É o consertar o erro, não fazer mais. A permanência do erro é burrice, é a pessoa ser burra mesmo. Você está errando e continua lá no erro. Continua lá no erro. Porque existe o Satanás, existe o Espírito Santo, existe a pessoa. A pessoa é teimosa. Tá lá, tu tá doente. Você tá doente, você precisa de cura. Mas qual é a minha cura? Você tem que chamar o Espírito Santo, você tem que querer o Senhor dentro de si para você ser curado. E a pessoa tá lá, não, eu não aceito, porque não é daquele jeito, não é bem assim. Você está sendo o quê? Irmão, você está sendo o quê? Se a tua cura está na tua mão, que é o Espírito Santo, e você não quer saber dele, a escolha é de quem? Do Espírito Santo? A escolha é sua. Você vai pagar o preço pelo seu orgulho. É esse o preço que você vai pagar. Porque você está pecando não é contra a carne, é contra o Espírito. Porque se você conhece a verdade, é diferente. Você está pecando contra o Espírito. Você acha que, eu estou na igreja 10, 20, 30 anos. Aí eu estou lá no muro. Você acha que existe meio céu? Hoje eu sou luz, amanhã eu sou treva. Hoje eu sou luz, amanhã eu sou treva. Não existe isso com o Senhor. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você obedece, ou você não obedece. Não existe meio termo. Ou você é convertido, ou você é convencido. Não adianta. Por isso que quando eu vim para o Senhor, não, pai, eu vou me converter mesmo. Eu vou me converter porque a minha saída é o Senhor. E pronto. Isso que você tem que manter. A disciplina. Todos nós somos falhos, irmão. Ninguém é perfeito. O único perfeito foi Jesus. As lutas são diárias para a gente vencer. As lutas são diárias. É uma luta dali. É uma mãe que se levanta. É um filho. E assim sucessivamente. É no trabalho. Mas o Espírito Santo nos dá força para que a gente possa vencer essas potestades. Para a gente poder guerrear e vencer. Para isso, para você vencer o oculto e o escondido, o seu espírito tem que estar o quê? Vivo. Seu espírito tem que estar vivo. Porque tu com o espírito morto, Satanás vai xingar você. Vai tirar onda com a sua cara. Quem é você, né? Amém, irmãos? Amém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O Espírito Santo está brilhando todos os dias do seu lado. Aonde você está, vendo a sua atitude, vendo se você chama ele.
tá o Espírito Santo, tá os arcanjos, vendo tudo, irmão. Ele sabe quem é quem. Vamos ver se ele vai orar. Vamos ver se ele vai dobrar o joelho. Vamos ver se o coração dele está em mim. Ó, ele está adorando os deuses. Ó, ele está dobrando o joelho para a Babilônia. Ó, ele colocou a Babilônia dentro da minha casa. Quebrou a aliança comigo. E está lá adorando quem? Lá na frente fala, me chama. Mas lá dentro, ó quem está lá. Ele vê tudo. O arcanjo Miguel está anotando tudo. Tudo que você está fazendo. Vocês, irmãos, que estão pregando a palavra e não estão vivendo, não estão chamando o Espírito Santo, está pecando contra o Espírito. E vai sofrer as consequências. Vai, o oculto e o escondido vai ser revelado. E é uma vergonha. Porque a casa vai cair. A ficha vai cair. A máscara vai cair. Porque o Espírito Santo está falando com todo mundo. Aquele que diz que o Espírito Santo não fala com ele é mentira. É mentira. Porque se você chamar, ele fala. É algo relacionado ao certo. Tudo que é relacionado ao certo é o Espírito Santo. Você vai fazer uma coisa errada, não faz isso. Ó, no teu subconsciente ele fala. É só tu abrir o coração e deixar ele falar. Amém, irmãos? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos nós fomos perseguidores de Cristo. Todos nós. Todos nós fomos perseguidores de Cristo. Por quê? Quando você não aceita o Senhor, quando você prefere fazer as suas vontades, quando você prefere viver um mundão, eu vou tomar a minha cachaçada toda, eu vou para aquele bar, mas eu tenho Deus comigo. O Espírito Santo não está não, irmão. Ele está só vendo os seus erros. Está só te observando. E ele está lá, vendo o que você está fazendo. Então, todos nós somos perseguidores. A partir do momento que você critica, que você não aceita a palavra do Senhor. A disciplina do Senhor, não concordo. Você está perseguindo Cristo. Porque se é verdade e você não está aceitando, então você está perseguindo Ele. Então, somos perseguidores. Hoje, o Espírito Santo mostrou a verdade, mas eu reconheço, eu era uma perseguidora dele, porque eu não aceitava a disciplina. Mas a partir do momento que o Espírito Santo falou comigo, e eu realmente, porque o querer tem que estar na pessoa, a pessoa tem que querer, e eu fui obedecendo, devagarinho, devagar, não é da noite pro dia não, irmã, é devagarinho que você vai evoluindo, devagar. Mas apenas o Espírito Santo quer o quê? A nossa sinceridade. Assim como ele falou com Saulo. Saulo, por que me persegue? Os meus filhos você manda matar todos? Você prefere obedecer os sacerdotes do que eu? Que sou Jesus? Estou aqui na terra para mudar a tua vida. E só depende de ti? É isso mesmo que você está fazendo? Você acha que é certo isso? É isso que o Espírito Santo está fazendo. Saia da religião, dessa mesmice, desse disse-me-disse, dessa fofoca dentro das igrejas mesmo. Saia dessa palhaçada. Virou uma bagunça. Virou uma bagunça. Eu vou brincar de pregar. Botou a Bíblia debaixo do braço, eu sou cristão. E viver a verdade, ninguém quer saber. Obedecer ao Espírito Santo, ninguém quer saber. Toca no dízimo, nas ofertas, como se fosse dinheiro, como se ele tivesse ganhado, sabe assim? Porque um obediente está lá dando dinheiro. Está lá dando as ofertas, e eles estão lá achando, hoje deu mais. Hoje deu mais. Hoje, tá pouco, tem que dar mais. Quer dizer, estou brincando de pastoreado. Estou brincando com a casa do Senhor.
ficando com a minha casa. E vão pagar o preço. Porque preferiram me negar e adorar a Babilônia. Algo morto. Porque eu sou vida, eu sou luz. O Espírito Santo, ele é luz. Ele é vida. Então tu quer ter vida? Tem que ser com o Espírito Santo. Não da tua maneira, nem do teu jeito. Nem com esse orgulho que está te matando. Reconhece, irmão. Ah, mas eu sou bispo. Tá fazendo errado? Pertence ao lado de lá, ó. Não pertence à luz, não. Você pode ter tantos ministérios, 20, 29, 22. Se você não estiver fazendo correto, esses seus ministérios não servem de nada. Amém, irmãos? Você está perseguindo o Senhor. Você está pecando contra o Espírito Santo. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Poxa, eu estou falando, o Espírito Santo está lá, né? Eu estou falando para os meus filhos, que estão lá clamando, mas estão me perseguindo. Por quê? Porque não querem obedecer a minha palavra. Porque querem fazer da sua maneira. Se o Espírito Santo fala que tem que quebrar a maldição hereditária, então o irmão tem que quebrar a maldição hereditária. Se o Espírito Santo fala que tem que fazer uma aliança com ele, tem que fazer uma aliança com ele. Você acha que é só aceitar Jesus, é só levantar a mão, irmão? Quem aceita Jesus? Eu aceito, é assim? Tem que dobrar o joelho, pedir perdão. Receber a unção de óleo na cabeça. Não é assim, é assim, irmão, que se aceita Jesus como seu único e salvador. Para você ter o quê? O seu nome no livro da vida. Para ir o arcanjo Miguel ir lá e assinar. Se não, teu nome não está no livro da vida não, tá? Não está mesmo. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O que você tem que reconhecer. Pai, o que eu preciso fazer? Dobrar teu joelho, pedir perdão e ir para a igreja. Fazer uma aliança com o Senhor, quebrar a maldição hereditária. Ah, mas onde quebra a maldição hereditária? Aqui na Terra Santa é só o que nós fazemos. Quebrar a maldição hereditária. Vale do Sal, aqui ó, irmão. Pode entrar no Vale do Sal que você vai ver. Você entra um e sai outro. Isso eu te garanto. Você nasce de novo. O teu espírito volta para o teu corpo vivo. Porque muitos espíritos estão o quê? Na sepultura, enterrados lá no cemitério. Você acha que não tem um cemitério espiritual? Tem, irmão. Tem gente que morre e já tá morto, já fica lá mesmo. Morreu só a carne e o espírito já tá morto. E aí? Nem julgamento vai ter. Nossa, missionária, nossa, é para se preocupar mesmo. É para se preocupar mesmo. A gente não tem que estar preocupado, irmão, não é com aqui não, ó, isso matéria não, isso aqui vai passar. Isso aqui passa, ó, carne, isso aqui passa, a morte é apenas uma passagem. O verdadeiro lugar do ser humano é no mundo espiritual, lá em cima, ó. Ou você vai lá para cima ou você desce. E aí? Onde tu quer ir? Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Até as pessoas, os outros companheiros que estavam com Saulo, eles não viram ninguém. Mas eles estavam acompanhando Saulo. Por quê? Porque o Saulo, ele precisava passar pelaquela situação para dar o testemunho para eles. Para esses amigos dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz isso. Ele tira aquele que fez meio mundo de coisa errada e obedece. Aí ele faz você voltar. Para você pregar, para ele ver, para a pessoa ver a diferença de quando você era
para hoje. A diferença de quem era você com unção. O Espírito Santo ele faz isso. Ele transforma a pessoa de dentro para fora. Faz a pessoa crescer. Unção, ministério. Que é isso que as pessoas não estão dando conta. Acha que é só chamar o Espírito Santo. Não, gente, é unção. Você obedece ao Senhor, Ele vai te dando unção. Você vai crescendo no mundo espiritual, você vai se tornando um obreiro. Todo mundo é para fazer a obra. Todos nós viemos com desígnio para fazer a obra do Senhor. Não para ficar de perdido aí no meio do mundo. Não, porque o Satanás terminou nas pernas, né? Depois o Espírito Santo, ele tenta encaixar você. Só que aí tem uns que obedecem, né? E tem outros que não querem saber. Aí o Espírito Santo vê como escolha. Amém, gente? E todo aquele que dá ouvido, leva. A obediência é de cada um. Aquele que dá ouvido recebe a bênção que é o Espírito Santo. E quem não dá ouvido, e fica lá, ó. Um monte de tempo não evolui, só esquentando o banco dentro da igreja. Você quer ser só um esquenta-banco? Porque eu mesmo, quando eu entrava na igreja, eu ficava curiosa. Eu, pai, o que eu quero conhecer o Senhor? Espírito Santo, eu quero conhecer o Senhor. Eu fazia isso. Como que eu posso conhecer o Senhor? E ele falou para mim, você precisa quebrar uma maldição hereditária. Então, gente, ele fala com cada um. Então me mostra o caminho. E ele usou uma pessoa. E me trouxe para a Terra Santa. E eu estou aqui pregando a palavra dele hoje. Então, gente, é assim. Se foi comigo, é com você, com cada um de nós. Então, tudo, o Espírito Santo dá um desígnio. Ele vê o teu coração, ele vê a tua necessidade, né? A tua atitude. Pai, eu quero mudança de vida. Eu não quero mais viver isso. Eu estou cansada. Aí ele vai te dar o desígnio. Amém, irmão? Você está em casa, você vai falar, é só falar do teu coração. Ainda não encerrei a palavra, tá? Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. O Saulo, ele teve que ficar cego. Ele ficou cego. E o que está acontecendo hoje? É um monte de gente trazendo para o mundo, né? Trazendo para agora. É um monte de gente tudo cego. Ó, não consegue enxergar. Por causa da cegueira espiritual que está na tua frente. E para você conseguir, né? Para você conseguir obedecer o Senhor, você precisa chamar o Espírito Santo. Se você não chamar o Espírito Santo, você não vai conseguir não, irmão. Você não consegue vencer a carne. Você não consegue, para você vencer a carne, o teu espírito, ele precisa estar forte. Para você ter o domínio próprio, que é o domínio sobre todas as suas sensações, sobre toda a sua vontade, sobre orgulho, sobre pensamento, isso é domínio próprio. Você precisa estar com o Espírito Santo, senão você, ó, não vai conseguir. E mesmo assim, quando você vai crescendo, o Satanás vem para cima de você, aí é que você tem que buscar mesmo, ó. Cada dia mais buscar. O caminho do Senhor é isso, é busca. A gente tem que estar no elo com Ele, no relacionamento. É esse relacionamento que o Espírito Santo, ele quer com a humanidade. E para isso a humanidade precisa o quê? Abrir o coração, né? Para Ele. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O profeta foi lá, bater na porta dele. Saulo botava o profeta Ananias para correr. Não, eu não vou me converter, não. Eu não vou me converter. O Saulo. Eu não vou me converter, não. Aí o profeta falava assim, depois eu volto. E ela disse, não, Saulo. Por quê? Porque o Espírito Santo já tinha dado o desígnio para o Ananias. E o Ananias, não, se o pai está mandando, eu vou. Mas pai, ele matou os cristãos, não. Ele vai vir. Não se preocupe não que ele vai vir. Aí ele teve que passar pelo processo de cegueira para ele poder aceitar o Senhor. Ele clamou, dobrou o joelho e pediu perdão. Aí trazendo para o dia de hoje, você não quer fazer nada? Aí você não quer fazer nada? Ah, não, eu não vou fazer nada disso, eu não vou chamar o Espírito Santo, eu não aceito. Irmão, é juízo para você. Você está pecando contra o Senhor. A palavra está falando. A palavra é viva. É vida. E se o Espírito Santo está mandando pregar e está mandando falar, a gente vai falar. Tem que falar.
Se não falar, depois ele vai me cobrar. Ó, missionária, eu pedi para você falar e você não falou. Meus filhos precisam ouvir a verdade. Então, fala. Por isso que a palavra está aqui, ó, falando com você. Para mim também, viu? Isso aqui, ó, é disciplina para mim. Porque a primeira palavra vem para quem? O pregador. O pregador. Eu tenho que pegar a palavra, ó, e vestir a palavra, ó, a armadura do Senhor para poder passar para você. Aí vocês, irmãos, recebendo a palavra, faz isso. Reveste essa armadura. Coloca em si, ó, mente, pede para o Espírito Santo, Pai, tira o bloqueio da minha mente, meu Pai. É a minha mente que é meio trabalhosa. Tira, vai chamando o Espírito Santo. Tira a pedra, Pai, do meu coração. Tira a pedra do meu coração. Unge os portais que foi ensinado. A pastora Cláudia falou dos portais, a pastora Sueli também só veio falando dos portais. Fecha os portais. Pai, eu fecho o portal do inferno e abro do céu. Em nome de Jesus. E vai chamando o Espírito Santo e ele vai, irmão, ó, vai te dando desígnio. Quando você vê, você está aqui. Olá, pastora Sueli, missionária Érica. O Espírito Santo me trouxe. Pode comer comida, irmão? E aí? Vamos comer? Se alimentar da palavra do Senhor? Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor é essa de hoje, né, do domingo. Então vamos buscar. Vamos fazer. O Paulo, ele teve que dobrar o joelho e pedir perdão. Então vamos pedir perdão, tá? Buscar o Senhor. Aceitar a disciplina dele. Aceitar o desígnio dele. Porque com o Senhor, a gente precisa reconhecer que sem ele a gente não é nada. E a gente precisa estar com ele para conseguir as suas bênçãos, para conseguir o encontro com ele, né? Você não quer uma prosperidade? Ah, eu quero minha prosperidade. Como que você vai ter a prosperidade se você não está com o Senhor? Você pega a sua prosperidade, você perde. O devorador entra, ó. Você pode pegar 100 mil, 200. Ele pega, ó, devora tudo. Acontece um acidente ali, um negócio ali, quando você vê, ó, meu tudo. Amém, irmãos? Amém. Repita comigo, irmãos. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, eu não vou ser como Saulo, que estava desobedecendo o Senhor. Mas eu vou, Pai, me converter a Ti. E vou me arrepender de tudo que eu fiz de errado no meu passado. Pai, eu vou obedecer a Sua disciplina, a forma com que o Senhor quer que eu obedeça no presente, para que o meu futuro ele seja diferente. Porque eu, Pai, preciso de Ti. O Senhor Jesus falou com Saulo para poder ele se tornar apóstolo Paulo. E eu vou, Pai, obedecer a Sua disciplina e eu vou me tornar ou obreiro, ou missionário, ou uma pastora, ou um pastor, porque o Senhor me escolheu para fazer a sua obra e da sua maneira, e não da minha. E eu vou pregar conforme o teu desígnio, e conforme o Senhor está mandando, junto com os arcanjos e os querubins de batalha. Porque, Pai, só o Senhor vai me dar o auxílio. Espírito Santo, me batiza, Senhor. Me batiza, Pai. Desse fogo, desse poder, dentro de mim, da minha alma, do meu corpo, do meu espírito. Espírito Santo, me renova neste domingo. Porque eu sou luz, e fogo, e água, e terra, e vento. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Eu te amo, meu Jesus, Jesus Cristo, de Nazaré. Eu todo-poderoso, a verdade. Eu vou obedecer apenas a verdade. E é o Senhor que vai dar a direção da minha vida e dos meus
meus caminhos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Receba a prosperidade. Receba a prosperidade. Fiquem todos os irmãos na paz do Receba a Senhor. prosperidade. Receba a prosperidade. Continua a oferta de R$7, tá, irmãos? Receba a prosperidade. É um ótimo domingo. Em nome de Jesus, receba a prosperidade. Em nome de Jesus, receba a prosperidade. Em nome de Jesus,